Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e comente. Vamos falar hoje sobre colônias espirituais. O que são colônias espirituais? Será que as colônias espirituais existem? Como você imagina uma colônia espiritual? Bem, é importante dizer que quando a gente desencarna, se a gente tem uma leve ideia desse desencarne, né, ou seja, que a gente aceita, percebe que morreu, a gente tem uma propensão a ir para uma colônia espiritual. Se a gente ficar apegado a essas questões físicas, econômicas, né, que o nosso orbe terrestre disponibiliza, nós temos mais dificuldade em conceber uma colônia espiritual, ou seja, a gente vai ficar um pouco mais no umbral, onde tem as energias mais densas, que é um lugar de transição para outro lugar, né? Ou de elevação, ou de estacionamento, ou seja, a gente vai para lugares onde nós temos maior afinidade, né? Então nós estamos sempre dialogando com grupos onde nós temos uma afinidade. E também as colônias espirituais. Por que fulano vai para uma colônia e ciclano vai para outra? Porque tem uma questão de afinidade energética. E essa questão de afinidade energética que comanda para onde nós vamos e o que iremos fazer. E é claro, à medida que nós vamos desapegando das questões materiais, ao desencarnar, nós temos uma propensão a ir uma colônia espiritual. Como funciona essa colônia espiritual? Bom, é bom dizer que essa colônia espiritual não é uma cópia do nosso mundo, mas sim o nosso mundo é uma cópia dessa colônia espiritual, né? Ou seja, nessa colônia espiritual nós temos governantes, né? Nós temos prefeito, nós temos presidente, nós temos ministro, nós temos uma questão social a resolver certas coisas, nós temos hospitais, nós temos teatro, nós temos lugares onde nós podemos desenvolver várias facetas. Ah, se eu encarno como médico, eu vou ser médico na colônia espiritual. Não necessariamente. Né? André Luiz nos mostra isso. Quando ele é médico, ao encarnar e ao desencarnar, ele começa a contar ou narrar fatos, né, em relação à colônia espiritual. Ou seja, ele parece muito mais um comunicador, um jornalista ou um repórter nos trazendo notícias do plano espiritual, né, dizendo para nós como funciona uma colônia espiritual, a colônia de nosso lar. Então, é extremamente importante, ao querer saber mais sobre a colônia espiritual, ler esse livro Nosso Lar, né, psicografado por Chico Xavier, através do espírito de André Luiz. Né? Então, o André nos traz várias elucidações. Né? O aerobus, por exemplo, que é um transporte, né, público dentro das colônias espirituais. Né? Comente aí embaixo como você imaginava uma colônia espiritual. Né? A qualidade do que existe numa colônia espiritual, assim como existe no mundo espiritual, é muito maior do que a qualidade que nós temos aqui. Se a gente imagina um quadro do Picasso, ou do Monet, ou do Van Gogh, lindo, maravilhoso, no, já foi, estava lá antes, a gente plasmou aqui, né? Esses artistas plasmaram essas imagens lá, né? No plano espiritual, nas colônias espirituais e trouxeram para cá, né? E lá é muito mais bonito do que a gente pode imaginar. Então, que a gente possa perceber essas questões, né? Então, existem várias questões dentro da colônia espiritual que existem aqui. Existem prisão na colônia espiritual? O que você acha? Existe prisão, né? Essas prisões são para aqueles espíritos que ainda têm dificuldades e precisam se ajustar dentro do processo, né, dessa propensa regeneração, né, que as colônias espirituais nos propõem. Né? Tudo é um processo de evolução, né? Tudo de acordo com o orbe que nós estamos encarnados. Né? Se nós já passamos pelo, pelo primitivismo, né? Ou seja, seres primitivos como fomos, ou agora expiação e provas, rumo a um processo de regeneração, naturalmente essas colônias elas vão melhorando, né? Logicamente a gente vai alçando, galgando e tendo contato com colônias melhores, né? Do que as colônias que nós temos um conhecimento. Então é importante a gente perceber que existe tudo aquilo que nós acreditamos
aqui ou percebemos no orbe terrestre existe no plano espiritual, né? A diferença de você ir para uma colônia e ficar mais tempo no umbral, que é uma zona de transição, é justamente o apego às questões econômicas, às questões emocionais, às questões que são vivenciadas aqui no planeta Terra, né? Como você lidar com isso? É, e quando desencarna, entender que desencarnou, que deixou aquele corpo grosseiro e agora vai galgar energias mais sutis, porque essa é a diferença, né? Por isso que, tô no espaço, no avião, por que, que não bate nada em nenhuma colônia espiritual, por exemplo? Porque a colônia espiritual ela está numa outra dimensão, né? Ela está numa outra energia de possibilidade, a energia é muito mais sutil do que a nossa energia grosseira, nossa energia densa, né? Que essa energia nossa aqui que nós estamos aprendendo com ela, né? Que se nós continuarmos querendo ficar com ela, nós vamos ficar mais tempo no umbral, nas energias mais abissais, nas energias mais complicadas de lidar, né? Onde a escuridão, de uma certa forma, dialoga conosco. Então é importante a gente perceber essas coisas, né? As colônias espirituais, elas nos ensinam muitas coisas, né? Muitas vezes nós saímos daqui achando que vamos ensinar alguma coisa lá, como na verdade nós vamos para lá, para um hospital, sermos atendidos, temos a nossa energia ajustada, né? É um momento de adaptação, né, à colônia espiritual, para entender o que nós temos que fazer lá, qual é o nosso papel. E o que nos é disponibilizado no sentido de entender como funciona a elevação espiritual? Trabalho, né? O trabalho é o caminho para a nossa evolução espiritual. Quanto mais trabalho, né, mais bônus hora, não é dinheiro, né? Existe ouro, existe pedras preciosas, existem, né? Existem tudo que nós temos conhecimento aqui na Terra. A única diferença é que, por exemplo, no nosso lar não precisa ter preocupação com segurança, por exemplo, né? Porque se tem uma questão ali moral, de conhecimento, de entender o que é meu, o que é seu, né? Diferente de alguns mundos mais pesados, mais densos energeticamente, né? Umbralinos, onde todo mundo sofre ali, né? Cada um pega aquilo que não é seu, né? Há uma guerra ali, né? E nesses mundos ainda é necessário para que se haja a aprendizagem, né? E o espírito aprenda que tudo que pertence a nós tem que ter mérito, tem que ter conquista, tem que ter trabalho, né? E se nós ainda temos dificuldade em gostar do trabalho, que possamos começar a gostar desse trabalho, porque o trabalho é que dignifica o espírito, não o homem, mas o espírito que não tem sexo, e possibilita cada vez mais nós avançarmos nas sendas evolutivas e chegarmos a ser melhores. Gostou desse vídeo? Comente aí embaixo, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Gratidão.